Fala galera do canal Terra Vista, esse aqui é um vídeo de resolução de 4 exercícios sobre a Alta Idade Média, o período que vai do século V ao século XI e se finaliza ali, ou ele tem seu grande ápice com as cruzadas. Nesse vídeo eu vou ler para vocês, por isso que às vezes eu vou olhar para o lado, algumas perguntas e vou respondê-las, beleza? Vamos lá, roda essa vinheta aí. Então vamos lá, galera. Questão número 1. Questão número 1 é: defina o que foi o feudalismo. Você já viu no nosso vídeo, inclusive do canal Terra Vista, que está aqui, que o feudalismo foi nada mais, nada menos do que o quê? Um modo de vida. Um modo de vida que predominou principalmente na Idade Média. Com o fim do Império Romano, o modo de se viver se altera drasticamente. A forma como as pessoas se relacionam entre si também vai mudar. Por quê? Porque os povos germânicos, povos que invadiram o Império Romano, tinham uma cultura diferente da cultura dos próprios romanos em si. Logo, gente, para a gente definir feudalismo, nada mais é do que o modo de vida que predominou durante a Idade Média. Essa é a primeira coisa que tem que estar numa possível resposta sua. Mas quais são as características do modo de vida feudal? Vamos lá. Primeira delas, o modo de vida rural. Pedro, você está falando que as cidades desapareceram? Em momento nenhum eu falei isso nas suas aulas. Ao contrário, eu estou te falando que as cidades continuam existindo, mas que existe uma predominância do modo de vida rural. A vida está, na sua grande maioria, no campo, numa unidade chamada feudo. Por isso que é o nome feudalismo. Para quem não lembra, um feudo é uma grande porção de terra, que dentro dele tem normalmente um castelo do senhor feudal, você tem um manso servil onde os camponeses vão trabalhar, você tem a casa do servo, você tem um manso senhorial, ou seja, você tem uma série de estruturas que demonstram o funcionamento daquele modo de vida. Outra característica importante, tá? O modo de vida feudal, chamado feudalismo, ele também se caracteriza por um tipo de economia quase autossustentável. Os feudos produziam para si a maioria dos produtos da sua necessidade. Ah, Pedro, então o comércio deixou de existir? Não, mas ele diminui significativamente. Show? Segunda pergunta, galera. Segunda pergunta é: quais são as principais classes sociais da Idade Média? Quando eu falo principais classes sociais da Idade Média, eu não estou falando que são as únicas, mas sim as principais. Pirâmide social clássica: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Os que oram, os membros do clero, os membros da Igreja Católica, poderosíssimos, importantes, bispos, padres, até o Papa em si, donos de grandes feudos, lideravam cultos, lideravam as formas de socialização, ou seja, tudo passava pela Igreja Católica, o seu casamento, o seu enterro, o seu cotidiano. Então os membros do clero eram a elite social da Idade Média, muito importante, muito poderosos. A Igreja, principalmente a Igreja Católica, importante salientar isso. Quando a gente fala em cristão, naquela época ainda não existiam várias vertentes do cristianismo, mas hoje existem. Por exemplo, protestantes evangélicos, católicos. Naquela época a gente está falando da Igreja Católica. Foi segunda grande classe social, os nobres, a nobreza, pessoas de linhagem, pessoas de chamado sangue azul, termo horrível, mas é isso. A ideia da pessoa que vinha de uma família nobre que se perpetua pelo seu nascimento. Normalmente os nobres são ou senhores feudais ou pessoas que vivem dentro dos feudos com amplos privilégios. Os nobres, como principal função social, tinham a guerra, o exército. O exército daquela época não era um exército que colocava o povo inteiro para batalhar, mas principalmente os nobres que lideravam a ação militar. E por fim, meus amores, os camponeses e os servos. Camponeses, homens que trabalham no campo, pessoas normalmente humildes, mais pobres, que iam buscar ajuda dentro dos feudos com os senhores feudais. E ali eles tinham uma relação de dependência com o senhor feudal. Palavra-chave: relação de dependência. Por quê? Porque esses camponeses, ao trabalhar no feudo, se endividavam. E ao se endividar, jamais conseguiriam pagar aos senhores feudais. Por isso são considerados servos. Por quê? Por causa das suas dívidas, eles ficam presos à terra. Eles ficam em uma dívida tão grande que eles não podem simplesmente pegarem as coisas e ir embora. Eles precisam pagar a dívida com o senhor feudal, mas eles jamais vão pagar. Por quê? Porque o pedaço de terra que eles ganham para sobreviver, parte de tudo aquilo que eles produzem, vai para quem? Para o senhor feudal.
Por quê? Para usar o forno, para, por exemplo, fazer um pão, ele precisa pagar ao senhor feudal. Porque para usar o moinho, ele precisa pagar ao senhor feudal. Porque para viver dentro de um feudo e atravessar uma ponte de um lugar para o outro, ele precisa pagar ao senhor feudal. Resumindo, ele tem que pagar tanto e ele ganha tão pouco que ele jamais vai conseguir pagar a sua dívida. Então ele tem uma relação de dependência, então ele é um servo. Terceira questão, galera, vamos lá. Explique o que era a relação de suzerania e vassalagem na Idade Média. Fundamental que você saiba entender que essa relação, em primeiro lugar, e tem que estar aí na sua resposta, ela é nada mais, nada menos do que uma relação entre nobres. Relação entre dois nobres. O suzerano seria normalmente um nobre mais poderoso, provavelmente um senhor feudal, que doava um feudo a um outro nobre, chamado de vassalo. Como eu sempre falo para vocês, nada vem de graça. O senhor feudal suzerano que entrega um feudo, ele não está entregando um feudo porque ele é fofinho, porque ele é bonzinho, mas sim porque ele está esperando algo em troca. Ele está esperando uma relação ali dentro. E lembrando, gente, te entregar um feudo significa te entregar muito poder. Significa te entregar aquelas terras, tudo que vai ser produzido ali dentro, os impostos que as pessoas vivem lá dentro, o dinheiro que elas vão pagar, enfim, é te dar muito poder. Se eu, Pedro, sou suzerano e te dou um feudo, você, meu querido aluno nobre, você em troca tem uma dívida comigo. Primeiramente, você vai ter que ser fiel a mim. A gente tem uma relação de fidelidade ali dentro. Você jamais pode me trair, tá entendendo bem? E se me trair, vai dar ruim. A segunda questão, você me deve ajuda militar e econômica toda vez que eu solicitar. Então, se o meu feudo entrar em guerra, eu vou te convocar, vassalo, para entrar numa guerra comigo, principalmente contra o tal do coronavírus. Se eu tiver sem grana, você vai precisar me ajudar, você vai precisar me acudir. Por exemplo, choveu muito no meu feudo, alagou minha plantação, minha população está morrendo de fome. Quem eu vou pedir ajuda? Ao meu vassalo, a você. Beleza? Então, suzerania e vassalagem, só para a gente condensar, é uma relação entre dois nobres, onde o suzerano entrega um feudo ao seu vassalo em troca de ajuda militar e econômica. Quarta questão, galera, e última. Se eu falei 5 no início do vídeo, falei errado, eram 4. A última questão é uma questão sobre as cruzadas. As cruzadas são um movimento fundamental na Idade Média e elas trazem grandes mudanças para aquele período. A gente pode dividir basicamente a Idade Média em duas fases. A primeira fase, do século V ao século XI, é chamada de Alta Idade Média. E a segunda fase, do século XI até o século XIV, 3 séculos, é chamada Baixa Idade Média. No século XI, ocorre um episódio fundamental das chamadas cruzadas que vai mudar significativamente o mundo. O que foram as cruzadas? As cruzadas são expedições militares lideradas pela Igreja Católica. Aí você vai falar, que isso? A igreja está entrando em guerra? A igreja está organizando soldados? Exatamente isso. A Igreja Católica está criando ordens de cavaleiros, como por exemplo os templários, que usavam uma grande cruz de Malta, né, nos seus escudos, nas suas mantas, e iam à guerra. Iam à guerra para matar pessoas. Mas para matar quem? E por quê? As cruzadas, então, sendo um movimento liderado pela Igreja Católica, um movimento militar, tinham principalmente um grande objetivo, galera: reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que hoje fica no território de Israel, é uma cidade sagrada para as 3 principais religiões do mundo: os católicos, os judeus e os muçulmanos, aqueles que seguem a religião islâmica. E naquela época eram eles que controlavam, os muçulmanos. Então as cruzadas foram um movimento de invasão de Jerusalém para a reconquista desse território pela Igreja Católica. E essa reconquista, ou seja, essa conquista desse território novo, território de Jerusalém, ele foi feito mediante a guerra, a chamada Guerra Santa Católica. E no ano de 1095, os católicos vão reconquistar Jerusalém. E aí as histórias das cruzadas são as mais variadas, não foi uma cruzada, foram dezenas de cruzadas. A gente tem a cruzada das crianças, onde se colocam crianças para combater, a dos mendigos, enfim. Você tem uma série de episódios aí, vale uma pesquisa caso você queira saber mais. Show, galera? Como esse vídeo está se alongando muito, a gente vai parar por aqui. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas nessas 4 grandes perguntas que resumem a primeira parte da Idade Média, beleza? A Alta Idade Média até as Cruzadas.
Um beijo grande no coração de vocês, se cuidem, permaneçam em casa, permaneçam estudando para que a mente continue boa em exercício. Em breve a gente se encontra. Beijo, beijo, tchau, tchau.